Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que possa o Senhor Deus, com a nossa permissão, nosso entendimento, com o nosso desejo, abençoar esse dia, esta quinta-feira, 12 de setembro de 2024, onde nós estamos realizando a nossa reflexão do dia, 23ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, nome de Maria. Santíssimo nome de Maria. São Bernardo, na época, ele faz uma bula, uma forma, né, de glorificar a Deus em Jesus Cristo, utilizando o Santíssimo nome de Maria. Naquela passagem onde que os próprio Cristo fala: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. O culto ao Santíssimo Nome de Maria recorda o amor de mãe de Deus pelo seu filho e por cada um dos filhos que o próprio Jesus lhe confiou antes de morrer. Exatamente naquele momento. Mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, onde nos é registrado também em João, capítulo 19, versículo 27. O culto difundiu-se ao longo dos séculos por toda a igreja e os papas enriqueceram esta devoção com as indulgências, já que se fazia o presente no século XII para fortalecer o culto ligado à mãe de Jesus. Depois da vitória conquistada em nome de Maria contra os turcos por João Sobieski, rei da Polônia, em 1683, o beato Papa Inocêncio XI estendeu esta festa a toda a igreja, marcando-a para 12 de setembro de 1683 e até os dias de hoje, o Santíssimo Nome de Maria, na fórmula de São Bento, de São Bernardo, é festejado até os dias de hoje. Por isso, rogamos a Deus que, pelo nome do Senhor Jesus, cujo este nome é santo, né, possamos também proclamar o nome da sua mãe, Maria, em intercessão por cada um de nós e por toda a família. Amém. Primeira leitura, em 1 Coríntios, capítulo 8, nos seus versículos de 1 a 13, Paulo nos lembra que, às vezes, um determinado ato não é pecado, não tem fundamento teológico de pecado, nada, né? Mas um simples fato, por exemplo, de comer carne consagrada a ídolos, ou se aquela comunidade acha que aquilo pode trazer uma certa contaminação, até por tradição crendice, né? Nós cristãos devemos ter essa prudência, né, de não levar ao escândalo aos pequeninos. Eu falei carne consagrada a ídolos porque é a realidade que Paulo está esclarecendo aos Coríntios. Vamos ao texto. Irmãos, o conhecimento incha, a caridade é que constrói. Se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. Quanto ao comer carne de animais sacrificados aos ídolos, nós sabemos que um ídolo é nada neste mundo e que Deus é um só. É verdade que alguns são chamados deuses no céu e na terra, e muita gente pensa que existe muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, existe um só Deus, o Pai, de quem vêm todos os seres e para quem nós existimos. E ainda, para nós existe um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual tudo existe, e nós também existimos por ele. Mas nem todos têm esse conhecimento. De fato, alguns habitantes presente ao, até ao presente, ao culto dos ídolos, comem carne do sacrifício, como se ela fosse mesmo oferecida a ídolos. E assim, a sua consciência, que é fraca, fica manchada. E então, por causa do teu conhecimento, perece o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu. Pecando assim contra os irmãos,
ferindo a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne, para não escandalizar meu irmão. Palavra do Senhor, graças a Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós temos uma realidade. A comunidade de Corinto, ela está sobre a regulação de Roma, né? Então os gados, as carnes, elas são oferecidas a ídolos antes do seu abate. E então essa prática religiosa, ela pega a pouca oferta de gado que existe na região e como tem que ser oferecido ao templo pagão, né, diante dos pés dos ídolos, então a figura do açougue, distribuidora de carne, como nós conhecemos nos dias de hoje, é meio complicado. Ou você come carne que passa por esse processo, ou você não come carne naquela época. Então, é uma situação difícil. Aí, nesta realidade, a Igreja de Jesus Cristo, em Corinto, começa a nascer. Então, tem aquela recomendação da Igreja Apostólica, no primeiro concílio de Jerusalém, que a recomendação é não comer carnes oferecidas a ídolos e nem carne que contenha o sangue, né, cozida em sangue. Então, são duas únicas recomendações que é feito no Concílio de Jerusalém com relação à ingestão de alimentos. Então, tudo bem, a comunidade ela cristã ela segue esses preceitos e agora eles estão no impasse. Como é que eu vou comer carne em Coríntios se tudo passa por oferta aos ídolos? Se o açougueiro ele primeiro oferta aos ídolos, se não tem um comerciante, né, se não tem uma estrutura de distribuição e ainda por cima a lei romana me impede de eu cultivar o meu próprio gado, né? Então é meio complicado. Então, como é que fica esta situação? É disso que Paulo está falando. Bom, nós sabemos que os ídolos nada são. Eles não são nada, não, nem existe. Somente Deus existe. Né? Então, consagrar uma coisa aonde não existe. Mas também tem uma crendice por conta, por detrás disso tudo. Se este povo crê que está fazendo, comendo carne, e ainda são sacrificados pela liderança religiosa cristã da época, é bem pesado esse julgamento. Né? Ele até fala aqui, ó, então por causa do teu, versículo 11, então por causa do teu conhecimento perece o fraco e o irmão pelo qual Cristo morreu. Então, isso aí aqueles que estão na liderança ainda condenam mais ainda, ele já está achando que está fazendo errado, ainda são mais condenados ainda, é, ele fala pecando assim contra os irmãos, ferindo a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Então a gente tem que ter um pouco de caridade, um pouco de conhecimento, de misericórdia com o povo de Deus. O pecado é pecado. Pronto, final, não temos o que discutir. Agora, discutamos a gradualidade desse pecado, o que está acontecendo, em que situação tudo está ocorrendo, né? É que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Mas cuidado com o peso do julgamento. Nós não somos Deus para julgar ninguém. Em Deuteronômio, capítulo 32, no seu versículo 35, fala bem claro: sou eu, Senhor. A Deus cabe a justiça, a Deus cabe a condenação. Só eu sou o juiz. Agora, temos também a confiança que Jesus Cristo deu à igreja, né, através dos sacramentos, a tudo que ligares na terra é ligado no céu, e tudo que desligares na terra é desligado no céu. Então, esta confiança que Jesus dá à igreja nos dá também a certeza. Se eu tenho uma dúvida, consulto o magistério, consulto o meu padre, consulto a minha comunidade. Esta vivência da minha rotina nas coisas de Deus, né, me dá uma certeza de que eu estou no caminho. Jamais vou praticar alguma coisa errada, né, ferindo a crença, a fé das pessoas. Então tem que ter muito cuidado, cristãos,
quando nós somos convertidos, quando nós somos este povo que conduz a igreja, o que nós fazemos nas nossas horas de folga, como caminhamos, como andamos, como nos comportamos nas festas públicas, né? Então, na ingestão de bebidas, na ingestão de comidas, é, nosso proceder estará sempre em julgamento. Então, versículo 12 da palavra de hoje. Pecando assim contra os irmãos, ferindo a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Né? Então, não podemos ser causa de queda para ninguém. Ao contrário, motivo de soerguimento. No responsório de hoje é o Salmo 138. Conduze-me no caminho para a vida, ó Senhor. Então, que nosso proceder seja um caminhar para a vida, seja um caminhar que também glorifica a Deus e exemplificando aquelas outras pessoas que Deus me confia para elevação a Deus. Conduze-me no caminho para a vida, ó Senhor. Evangelho está em Lucas 6, de 27 a 38. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bufetada na face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixa-o levar e também a túnica. Dá a quem pedir, e se alguém tirar, dai o que pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também a vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizeis bem somente ao que vos fazem bem, que recompensa terei? Até os pecadores fazem assim. E se emprestai somente àqueles que esperais receber, que recompensa terei? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, que a vossa recompensa, ao contrário, que vossa recompensa, ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma passagem bíblica complexa, primeiro porque quando começa aqui, né, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Né? Depois, quando ele fala, se receberam uma bofetada no lado esquerdo, oferecei também lá o outro lado para ser esbofeteado. Então, começa o Evangelho com um aconselhamento de Jesus Cristo muito difícil da gente cumprir. Mas eu quero lembrar que o Senhor, logo no início, ele fala assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Então, primeiro, para entender essa passagem bíblica, eu tenho que ser discípulo. Não é uma passagem simples de ser entendida. E depois, no versículo 27, ele fala assim: a vós que me escutais. Então, além de ser discípulo, eu tenho que escutar o que Jesus diz. Vós que escutais o que eu digo. Então, eu tenho que escutar. Então, essa palavra é para quem escutou Jesus, para quem é discípulo do Senhor. Não é para o mundão.
Se você está longe da igreja, afastado da igreja, se você não tem convivência de igreja, você não vai entender este evangelho de hoje. Amar vossos inimigos e fazer bem aos que me odeiam, bendizer os que me amaldiçoam e rezar por aqueles que me caluniam, isto é pesado demais para quem está fora da igreja, né? Volto a lembrar, é para os seus discípulos e para quem escuta Jesus, né? O que vós desejais que o outro vos faça, fazei também a eles, independente de quem seja, né? E depois ele conclui, lá no versículo 38, depois de falar que os pecadores fazem exatamente tudo isso, né? Os ladrões, eles se amam entre si, os pederastas, eles se amam entre si, né? Não tem esta, faz caridade. O próprio Satanás, ele pode levar marmitex para as pessoas pobres na rua aí. Esse tipo de caridade, de assistencialismo, não é caridade vinda do Espírito Santo. O mal também sabe ser bondoso, caridoso. O mal veste os outros na praça, leva cobertor no frio. Então, isso não é símbolo de cada caridade religiosa. O que Jesus está falando aqui é esta caridade que vem do amor, é esta caridade que vem do Espírito, para salvar almas, para resgatar almas perdidas para o Senhor. Agora, quando ele completa aqui, no versículo 38, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo, porque na mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Então, quando eu condeno alguém, quando eu julgo alguém, eu também estou fazendo isso diante de Deus, e na mesma dureza eu serei também medido, serei julgado. Então, nós temos que ter essa sabedoria de Deus. Lógico que nós somos humanos, nós também, nos nossos momentos de raiva, de ira, nós acabamos falando, botando para fora a nossa forma de pensar, julgando por julgar, mas depois logo vem a consciência do Espírito que nos orienta e recua aquilo que nós estamos falando e nós pedimos perdão. Mas nós temos que ter essa consciência de que este evangelho de hoje é para os discípulos de Jesus, é para aqueles que escutam a palavra do Senhor, porque assim pode colocar no coração o entendimento desta palavra, até mesmo para entender a primeira leitura, porque Paulo fala, é preferível então eu não comer carne, se isso vai condenar alguns entre vós. Então é preferível nessa festa eu não tomar cerveja, eu não beber vinho, porque eu sei que ali eu posso levar alguns à condenação. É preferível eu não ouvir esta música, né? Não dançar esta dança, porque isso pode levar alguns ao meu redor ao pecado. É preferível não cometer essa brincadeira, não vou fazer isso. Todo mundo está fazendo, mas eu não vou fazer, né? Então é complicado. No meio dos amigos, ou passa um rapaz bonito, uma moça bonita, é preferível não olhar, porque se eu olhar, eu posso levar aquelas pessoas ao meu redor a uma condenação. É isso que Paulo está nos falando, a prática do evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje nos leva à prática diária da nossa conversão em Jesus Cristo. Que possa o Senhor Jesus Cristo nos dar a força necessária para, em meio à nossa vida secular, testemunhar Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. É um texto em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, eu não existo se eu não evangelizar. Eu quero fazer um convite a você. Seja você também membro desta equipe. Como que eu faço, Dilton? Divulgue em suas redes sociais. Multiplica este estudo, esta pregação. Seja um profeta para que mais corações se convertam ao nosso Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.